programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém apresenta Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro, que existe ordem e progresso, enquanto a zona continua no Congresso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que deputado não ganha mensalão? Se tudo aqui acaba em samba, o país acorda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Olá, muito boa tarde, estamos no ar com mais uma edição do programa Voz dos Estudantes, aqui pela 87,9, a rádio comunitária, a Rádio Rua Nova FM. Desde já nós agradecemos a sua audiência, a você que nos acompanha pelo rádio. E agradecemos também a você que está nos acompanhando pelo Facebook e para você que passará a nos acompanhar pelo YouTube. Agradecer a você que compartilha conosco as suas opiniões para o programa, que faz o programa acontecer junto com a associação. Hoje é 16/6/2018. Este é um programa da Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém. Seja bem-vindo à Voz dos Estudantes. No programa de hoje nós vamos comentar um pouco acerca do sistema de seleção unificada, o SISU, do meio do ano. Infelizmente, tivemos conversando com alguns estudantes ainda na noite de ontem, e parece que alguns dos pretendentes a universidades estavam desinformados com relação a essa seleção e acabaram perdendo o processo seletivo a partir do SISU. Mas é um problema que deve ser evitado, porque a associação ela sempre faz essa autoanálise. Nós analisamos à medida em que as provas elas vão acontecendo, tanto prova de Enem quanto prova de vestibular, e nós mostramos as diversas formas de seleções, mostrando também o cronograma e os processos seletivos. Então, a associação sempre está um passo à frente, tentando conduzir o aluno, conduzir o estudante
para uma seleção positiva. Mas, infelizmente, não são todos que acompanham o programa e acabam perdendo essas datas, essas inscrições. Mas nem tudo está perdido. Nós sabemos que, ao longo do ano, surgiram outras formas de seleção, como, por exemplo, vão abrir ainda as seleções para os cursos EAD, tanto da Universidade Federal da Paraíba quanto do Instituto Federal da Paraíba, que são cursos de ótima qualidade, cursos que vocês podem fazer em casa. E nós estaremos comentando acerca desses cursos no decorrer do programa. Estão abertas também as inscrições para os cursos técnicos do Colégio Agrícola Vidal Negreiros. E nós conversaremos acerca disso também no programa de hoje. E vamos tratar da redação, ou análise da redação do meio do ano do vestibular da Unesp. A Unesp fez um vestibular recentemente e divulgou o tema da redação, e nós trabalharemos esse tema aqui a partir do blog InfoEnem. O blog InfoEnem é um blog que nós citamos nesse programa todos os sábados, porque realmente é um blog de credibilidade e que auxilia você, estudante, a encontrar métodos de estudos e encontrar também conteúdos de altíssima qualidade, com certeza com muita confiabilidade. Então, o blog InfoEnem é um blog interessantíssimo para você que está na corrida rumo à vitória e à seleção em algum curso superior. O companheiro Bruno Barreto quer fazer suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Bruno Barreto, ao programa Voz dos Estudantes. Boa tarde a todos. E só fazer um aviso rápido aqui, que amanhã está para se encerrar o simulado do Study, que ainda está aberto. O último dia para você realizar o simulado é amanhã. A prova do primeiro dia, da primeira semana, ainda está em aberto. Você pode realizar as duas provas, se quiser, em paralelo. Mas essa semana foi dedicada exclusivamente à prova da segunda semana, que é totalmente exatas. Ciência da natureza exata. Então, corra lá, teste seus conhecimentos e boa sorte para você que está estudando e está caminhando firmemente nessa trilha que juntos estamos fazendo para a sua faculdade. Muito bem. Então, não percam essas datas, esses simulados auxiliam muito na caminhada rumo à aprovação, porque nada melhor. Não há uma melhor forma, um melhor método de estudar para uma prova do Enem do que realizando questões simulados do Enem. É a experiência de prova que vai lhe possibilitar realizar uma prova com boa qualidade. Isso porque nós temos dito diversas vezes nesse programa, o Enem não é somente um teste de conhecimento, um teste de aptidão. É também um teste físico e psicológico. E você precisa estar preparado tanto fisicamente quanto psicologicamente para ter um bom resultado. Vamos trabalhar agora a redação. Só que dessa vez a temática não é da redação do Enem, é da redação que saiu agora no último vestibular, no vestibular do meio do ano da Unesp. E por que nós precisamos trabalhar outras redações em paralelo com a redação do Enem? Justamente porque os temas de redação, em algum momento, eles vão se esgotando. E é interessante nós acompanharmos que existem diversos processos de seleção para concursos de cursos de graduação, e esses processos de seleção costumam cobrar a redação. E muitas vezes as temáticas de redação de outras provas, elas podem ser reaproveitadas em processos seletivos como o Enem. Então é interessantíssimo que o estudante ele esteja atualizado com relação a essas cobranças de redações de vestibulares. É interessante também porque o estudante ele pode começar a praticar. Por exemplo, a gente vai fazer agora a leitura da temática da redação da Unesp do meio do ano, e em seguida vai ter um comentário de um pessoal especializado do blog InfoEnem. E a partir desse comentário, a partir dessa leitura, você, estudante, já pode realizar uma redação baseada nas informações que aqui serão expostas, e com certeza você estará muito mais preparado e apto a fazer uma prova de redação no Enem, caso o tema seja próximo a este que será descrito agora. Pois bem, olha só, o texto começa da seguinte forma. Esse texto tem o título Análise da redação do vestibular do meio do ano da Unesp. Foi publicado no último dia 14, pelo blog InfoEnem. O texto é o seguinte. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, aplicou no último final de semana a segunda fase do seu vestibular do meio do ano de 2018. Uma das maiores universidades públicas do estado de São Paulo e a única instituição universitária estadual que realiza o chamado vestibular de inverno. Devido à sua importância e por ela, em sua prova de redação, exigir uma dissertação argumentativa, assim como no Exame Nacional do Ensino Médio, a coluna de hoje, a coluna do dia 14 do blog InfoEnem,
vai analisar o tema proposto na redação e fazer a proposta, a indicação de como o estudante deveria ter se portado. O tema é o seguinte. Bruno, escute nesse tema. Podemos, inclusive, debatê-lo posteriormente. Liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos brasileiros diminuirá a violência no Brasil? Olha que tema interessante. Olha que tema devastador para o estudante que está inserido na sociedade brasileira, porque nós sabemos que esse é um tema palpitante. Todo mundo tem uma opinião acerca disso. E muitas vezes, companheiro Bruno, é uma opinião baseada em determinados preconceitos adquiridos em sites, em blogs, em canais no YouTube, geralmente sem referência, sem credibilidade. E acabam se perdendo nos argumentos, deixando convencer por preconceitos. E o que esse tema do vestibular fez foi justamente selecionar aqueles estudantes que realmente conheciam o tema e tinham a habilidade e a possibilidade de discutir, daqueles estudantes que fundamentavam sua opinião em determinados preconceitos sociais. Vou dizer de novo, olha que tema interessante, tema de redação do vestibular do meu ano da Unesp. Eles pegam pesado. Liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil? Continua o texto. A prova de redação da Unesp tem a fama de ser uma verdadeira caixinha de surpresas, pois temas de diversos vieses já foram abordados pela banca elaboradora, desde o tema da amizade até o tema da obrigatoriedade do voto no Brasil, por exemplo. Porém, de umas edições para cá, a prova de redação da Unesp tem abordado temas atuais e relevantes ao dia a dia da sociedade brasileira, mostrando que a banca elaborada está afinada com as recentes e atuais discussões. Daí a prova de redação traz os seguintes textos motivadores, são 3. Texto 1, esse texto é retirado de uma página do UOL do dia 7/1 de 2018. Olha como é recente. Esse trecho de texto diz o seguinte: a maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do porte de armas de fogo, segundo recente pesquisa Datafolha. 56% dos entrevistados se disseram contrários ao porte legal estendido a todos os cidadãos. Sancionado em 2013, o Estatuto do Desarmamento, criado para controlar o uso de armas no país, é constantemente alvo de críticas por não ter contribuído para a redução da criminalidade. Especialistas em segurança, porém, dizem o contrário. O texto 1 é um texto um pouco instigador. Ele afirma no primeiro parágrafo, são 2 parágrafos curtíssimos. O primeiro parágrafo que o povo votou contra e continua contra o Estatuto de Desarmamento, e faz uma outra releitura no parágrafo segundo. O texto 2 é um texto mais extenso e é retirado do site É o País, do ano de 2017, 31/10/2017. O texto diz o seguinte: imagine um país onde qualquer pessoa com mais de 21 anos pudesse andar armada na rua, dentro do carro, nos bares, festas, parques e shopping centers. Em um passado não muito distante, esse país era o Brasil. Até 2013, aqui era possível, sem muita burocracia, comprar uma pistola ou um revólver em lojas de artigos esportivos, onde as armas ficavam em prateleiras na seleção de artigos de caça, ao lado de varas de pescar e anzóis. Mas, de acordo com os indicadores da época, os anos em que a população podia se armar para teoricamente fazer frente à bandidagem não foram de paz absoluta, mas de crescente violência. Segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para conter o avanço das mortes, foi sancionado em 2003 o Estatuto do Desarmamento, que restringiu drasticamente a posse e o acesso de armas no país. Atualmente, a taxa de homicídios está em 29,9 assassinatos por 100 mil habitantes, o que pressupõe que o desarmamento não reduziu drasticamente os homicídios, mas estancou seu crescimento. O tema é sensível, uma vez que um grupo de deputados e senadores quer voltar para os velhos tempos, quando era possível comprar uma arma com facilidade. O tema ganha eco também em alguns setores das sociedades que enxergam o direito de se armar e a reagir à violência como uma possibilidade de, entre aspas, salvar vidas. Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA,
explica que uma grave crise econômica ocorrida durante a década de 1980 ampliou a desigualdade social e foi um dos fatores responsáveis pelo aumento das taxas de homicídio. No meio desse processo, as pessoas começaram a comprar mais armas. Isso faz com que o ciclo de violência se autoalimentasse. Quanto mais medo as pessoas sentem e mais homicídios ocorrem, mais elas se armam. Quanto mais se armam, mais mortes temos, afirma. Ele destaca que, ao contrário do que frequentemente se diz, a maior parte dos crimes com morte não são praticados pelo criminoso quanto mais, e sim pelo cidadão de bem que, em um momento de ira, perde a cabeça. Nem todos concordam com certeza. Abre aspas. As pessoas se sentiam mais seguras naquela época, fecha aspas, afirma Benê Barbosa, um dos mais antigos militantes pró-armas do Brasil. De acordo com Barbosa, nos anos 90, deveria haver aproximadamente 500 mil de pessoas armadas em São Paulo. E você não tinha o bando nas ruas, afirma ele. Para ele, o Estatuto do Desarmamento elitizou a posse de armas, ao instituir a cobrança de taxas proibitivas. Ou seja, esse texto 2, texto motivador para o tema se a população deve ou não ser armada, ele traz duas visões. Primeira, a visão histórica, de que nos anos 90 existia um grande índice de violência e de homicídio. Só que ele traz duas perspectivas. Uma diz que essa violência e esse homicídio não estava veiculado necessariamente à posse de armas, tinha a ver com crise econômica. E essa crise econômica ocasionou homicídios, e os homicídios em demasiado fizeram com que a população se armasse. Mas não foi a compra de armas que necessariamente levou aos homicídios, foi a crise econômica. Isso me lembra de um exemplo bem claro de uma cidade que se localiza nos Estados Unidos, que durante os anos 80, o índice de violência por causa da liberação de armas que o Estado do tempo liberou foi tão crescente que para todo lugar que você ia na rua era violência, era assalto, era morte. E isso porque as pessoas possuíam armas. Sempre quando aparece um nome político interessante, como foi citado no artigo, querendo voltar aos velhos tempos, quando você podia pegar qualquer arma com facilidade, logo se usa a referência dos Estados Unidos, que lá o porte de arma dá certo. Lá em todo lugar não é uma regra geral. O exemplo de Detroit. Detroit, se você lembrar em alguns filmes de ação das antigas, cita a cidade de Detroit, o próprio filme do Corvo cita como uma cidade bem violenta, só que a história mesmo é que Detroit ela tinha uma política de liberação de armas fortes. E essa política meio que amplificou quase em 200% a violência na cidade, a ponto de todos os seus habitantes saírem dela e migrarem para outras cidades. Hoje, se você for procurar pelo Google Earth ou Google Maps uma imagem de Detroit, Detroit é deserta. Pertence a refugiados, a criminosos que vez ou outra vão lá, mas graças a uma política mal investida, uma política que achava que armas iam dar mais segurança às pessoas e resolver a situação econômica. Lembre-se, não trate uma coisa apenas como uma situação local. Está mais ligado com o mundo exterior, tem mais uma conexão global do que você imagina. Então, geralmente, quando uma pessoa faz esse discurso, ela tem muito pouco embasamento histórico, tem muito pouco embasamento econômico. E é isso que o texto quer retratar. Será que realmente armas resolvem? Será que, no fim, a solução ela poderia ser um pouco mais simples? Por exemplo, uma solução econômica que diminuiria as diferenças sociais? Talvez seja isso. Muito bem, você falando de Detroit, eu me lembrei de uma cena do filme Todo Mundo em Pânico 4, em que em um determinado momento uma jornalista apresenta as cenas de Detroit antes da invasão dos alienígenas e a cena de Detroit após a invasão de alienígenas, e a cena é exatamente a mesma. É muito por aí a crítica social presente no filme Todo Mundo em Pânico 4, muito bem apresentada pelo nosso companheiro Bruno Barreto. Mas aqui os textos motivadores, eles são complementados ainda por um terceiro texto, desta vez um texto mais curto, e de 2015. Veja que os textos eles estão retrocedendo na época, para que seja mostrado qual é a visão de armamento da comunidade brasileira, da sociedade brasileira, a depender do ano. Primeiro texto 2018, segundo texto 2017, esse texto aqui é do site Época do Globo, do ano 2015.
E começa com a pergunta. Olha, Bruno, devemos liberar as armas? A resposta é sim. O direito à autodefesa é pilar de uma sociedade livre e democrática. No Brasil, os bandidos continuam a ter acesso livre às armas de fogo e o cidadão fica à mercê dos criminosos. Denis Rosenfield, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí, Bruno, tem uma segunda pergunta. Devemos liberar as armas? Segunda pergunta. A resposta é não. Voltar a armar a sociedade é um fator de risco para o aumento das mortes violentas no país. O uso de armas deve ser restrito às forças policiais. José Mariano Beltrão, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse terceiro texto motivador é um texto que não ajudou ninguém a nada. Ele traz a mesma pergunta. Devemos liberar as armas? E diz sim num momento, diz não no outro. E apresenta duas possibilidades diferentes de respostas. Aí você imagine-se nessa situação. Está inscrito aí para o vestibular, para o curso da sua vida e se encontra nesse meio de caminho tentando responder a pergunta se nós devemos liberar o porte de armas para o brasileiro. E o texto 3 dá duas respostas possíveis. Uma que sim e outra que não. E as duas, Bruno Barreto, muito bem fundamentadas. E aí, qual é o caminho que o estudante deve seguir a partir de agora? Vamos ver o que o pessoal do blog Inferência escreveu. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escrevam uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Liberar o porte de armas de fogo a todo cidadão diminuirá a violência no Brasil? Ponto de interrogação. Ok, os comentários ao texto são os seguintes. O primeiro texto da coletânea apresenta dados de uma recente pesquisa do Instituto Datafolha, de janeiro deste ano, que mostram que 56% dos entrevistados são contrários ao porte de armas destinadas ao cidadão, ou seja, ao civil. Além disso, o Exército retoma o Estatuto de Desarmamento votado por meio do plebiscito em 2003, no qual a população votou a favor do desarmamento. Segundo o texto, para alguns, tal estatuto não adiantou nada, pois não diminuiu os índices de violência. Já para especialistas, ocorreu justamente o contrário. O segundo texto da coletânea, por sua vez, é da autoria de Gil Alice, retorna o cenário social brasileiro antes do Estatuto de Desarmamento, votado em 2003, do qual, de acordo com os dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, havia alto índice de criminalidade e violência, o qual parou de crescer como crescia há 15 anos. O jornalista voltou ao presente a citar que, em Brasília, um grupo de deputados federais e de senadores, a chamada Bancada da Bala, que é a favor do armamento da população civil, juntamente com alguns setores da sociedade. Lembrando que estamos em um ano de eleições federais. Tal texto não foi escolhido aleatoriamente pela banca elaboradora. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, Bruno. Você nem precisa responder. Talvez você acha que essa banca foi imparcial quando colocou esse tema? E aqui o comentário é claro, né? Lembrando que estamos em anos de eleições federais. Não precisa responder para evitar um problema no processo. Gil Alice usa o argumento de Daniel Cerqueira, pesquisador de IPEA, de que a grave crise econômica da década de 80 ajudou a aprofundar o abismo da criminalidade e aumentar a violência, já que foi uma época em que a venda de armas de fogo aumentou no Brasil. Para ele, quanto mais medo, mais armas. Quanto mais armas, mais morte. Por outro lado, o texto apresenta uma opinião contrária. Benê Barbosa, militante pró-armas brasileiro, afirma que naquela época havia mais segurança e que o Estatuto do Desarmamento elitizou o porte de armas. Já o terceiro e último texto da coletânea é uma adaptação da matéria veiculada na revista Época de 2015, e há duas opiniões distintas sobre a liberação da arma de fogo. Analisando a coletânea de texto, concluímos que há um certo equilíbrio entre as opiniões favoráveis e contrárias à liberação do porte de armas de fogo no Brasil. Mas a pergunta tema da proposta da redação é se a liberação diminuirá a violência no país. Desse modo, não basta o candidato opinar e argumentar sobre a liberação do porte ou não das armas de fogo, mas também opinar e argumentar sobre a relação dessa liberação com a violência. O mais coerente é que o candidato que argumentou que sim, que a liberação de porte de armas de fogo diminuirá a violência no Brasil, seja a favor
do armamento civil. Por outro lado, o candidato que argumentou que a liberação não diminuirá a violência no país, seja contrário ao armamento civil. Ou seja, tanto os textos motivadores como a leitura interpretativa do pessoal do blog Infenem, mais claramente a Camila Dalla Pousa Ferreira, que é graduada em Letras Português e mestre em Língua Aplicada pela Unicamp. Tanto os textos motivadores como a leitura interpretativa do texto não levou ninguém a nenhum lugar. No final das contas, o estudante continuou aí aberto ao seu entendimento. E muita gente provavelmente deve ter caído na grande pegadinha que era sobre a questão da liberação do porte de armas. A questão não era sobre a liberação do porte de armas, era sobre a relação da liberação do porte de armas com a violência, com o índice de violência no Brasil. O tema é muito perturbador e nós pretendemos, em um segundo momento, retornarmos, principalmente quando nós estivemos passando pelos momentos de debates presidenciais, que determinados candidatos se demonstrem favor e outros contras, nós possamos fazer essa leitura aqui no programa da questão da armamentação. E aí nós faremos também com muita propriedade, apresentando todos os argumentos contras e a favor. Mas até lá a gente fica com esse texto completamente confuso, ele não indica nada a ninguém, ele tanto aponta que a resposta é sim quanto a resposta não é possível, ficando, portanto, à disposição do estudante resolver a grande peleja entre o armamento civil e a violência no Brasil. Já até rimou, olha que coisa linda. Você está no programa Voz dos Estudantes, a gente volta já com mais temas para conversar com vocês. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, e esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Todos os sábados, das 17 às 18 horas, você ouve programa Voz dos Estudantes, um programa que tem o compromisso com a verdade e com a classe estudantil. Muito bem, a gente volta agora com o programa Voz dos Estudantes com o nosso companheiro Bruno Barreto, que vai trazer o seu famoso quadro Exatas do Zero. Exatas, que é a área do Enem, a área do vestibular que mais preocupa os nossos estudantes. E está aqui o nosso companheiro Bruno para retirar as suas principais dúvidas. Bruno, é contigo. Boa noite, meu povo. Boa tarde ainda, porque ainda vai dar 6 horas. E eu estou retornando aqui com o meu quadro Exatas do Zero. E na aula de hoje, basicamente nas dicas, a gente vai mais ou menos fazer uma análise sobre como são formados combustíveis. Por que esse tema agora? Porque analisando a recente greve que teve dos combustíveis aí, existe uma boa possibilidade desse tema cair, ser cobrado algo dele no Enem desse ano, principalmente nas matérias de Química e de Geografia. Por quê? Porque você vai perceber que a disputa por gasolina e a tática de venda delas não é algo normal, não é algo novo, já é algo antigo. Por exemplo, no mesmo site, o InfoEnem, que o Eric citou, tem uma matéria lá que vocês podem citar, que é a diferença entre o diesel e a gasolina. A diesel, a gasolina, o etanol e o metanol. Então, qual vai ser as principais diferenças? Primeiro, vocês têm que sacar uma coisa. Toda essa matéria que você conhece, até o próprio corpo humano, é composto de carbono. Boa parte dessas coisas são ligações de carbono, que é o que vai compor a química orgânica. Uma série de carbonos ligados um ao outro. Pronto, ponha isso na cabeça. Química orgânica, aquelas formulazinhas bem legal, você ligando uns tracinhos, formando umas figurinhas, é tudo carbono ali. Raras coisas na química você não vai utilizar carbono no Enem. No Enem quase que 100% cobra carbono. Mas, vamos lá. A ideia é o seguinte, o que vai variar de um combustível para o outro são os números de carbono. Só isso, nada mais.
O que você tem que memorizar é quantos carbonos vão ter cada molécula e qual vai ser a utilidade. Por exemplo, a gasolina, ela é usada principalmente para carros, para outros transportes de baixo nível. Por que transportes de baixo nível? Porque eles não necessitam de uma reatividade maior. Quando digo reatividade maior, que eles não precisam inflamar tanto para o motor estourar, entende? É o que vai acontecer com o motor de um carro, com o motor de uma moto, entende? Quando a gente vai com os transportes um pouco maior, a gente vê uma mudança de combustível. Você não usa mais gasolina, você começa a usar o diesel, entende? Porque o diesel ele já tem uma reatividade maior e os motores vão cobrar mais para explodir. Você pergunta, Bruno, motor explodir? Como assim? Tem uma bomba no motor? Não! Isso já vai ser parte do currículo de história já, mas motor a explosão é esse motor normal que você tem no seu carro. Porque se você lembrar, antes da Revolução Industrial, não existia motor. O termo horsepower, ou força cavalos, cavalo de potência, ele vem da Revolução Industrial porque aquele motor substituiu todos os cavalos que usavam para puxar a carruagem, entende? Então era um pequeno mecanismo que causava uma explosão por causa dos gases que continha dentro dele e da forma como ele lidava com esses gases, que fazia, por meio dessa explosão, gerar combustão do combustível que estava no tanque e assim fazer o carro se mover sozinho sem precisar de um cavalo. Por isso diz explosão do motor. O diesel vai proporcionar uma inflamação maior, coisa que o motor de um ônibus e de uma carreta vai proporcionar. E aí você acaba ligando essas duas informações básicas de química à greve que a gente teve recentemente. Por quê? Se você parar para pensar, a greve propriamente não foi uma greve por gasolina, foi uma greve propriamente por diesel. E por que o diesel? O diesel é o combustível fundamental para os caminhões funcionarem. Os caminhoneiros precisavam urgentemente de uma reforma nos preços do diesel. Como o diesel aumentou, eles acabaram ficando sem fundos para poder bancar esse combustível. Por isso fizeram essa greve. Por isso a greve foi a greve dos caminhoneiros, dos carreteiros. Por quê? Porque o diesel estava num preço surreal. Existe um outro tipo de combustível que vai ser o querosene. Mas antes, vale salientar aqui uma dica de quantos átomos compõe cada um. Memorize isso. Ó. Gasolina, ela possui de 5 a 10 átomos de carbono. Lembre-se, todos os combustíveis são carbonos, o que vai variar o número de átomos. Gasolina, de 5 a 10 átomos. O diesel vai ter 14 a 20 átomos. Você pode ver que já aumentou o número de átomos. E aí a gente chega no querosene. Querosene é usado principalmente para motores de explosão de grande porte. Onde você vai achar motores de explosão de grande porte? Navios, aviões, principalmente aeroplanos, usam querosene para se movimentar, entende? Então esse combustível é praticamente destinado a esses dois tipos de transporte. Existem só esses combustíveis que são derivados do petróleo? Não. Tem os combustíveis ecológicos também, que são o etanol, que é o álcool etílico, e o metanol. Qual que vai ser a diferença dos dois? O etanol, ele é basicamente o álcool. Aqui no Brasil, o etanol ele é tirado da cana-de-açúcar. E ele, por exemplo, é um combustível que substitui a gasolina e que não é tão danoso ao meio ambiente. Isso já vai acabar caindo em geografia, se você prestar atenção. Por quê? A gasolina, ela propicia a produção de CO2. O etanol, não. Por isso, os militares, no regime militar, inventaram o plano pró-álcool, que substituía a gasolina pelo consumo de álcool. Uma coisa interessante, vale cair no Enem. Isso eles podem cobrar. Durante essa greve, muitos postos, inclusive na ilegalidade, estavam misturando etanol com gasolina para aumentar a potência de inflamação dela.
entende? Para conseguir poupar mais. Isso é um perigo para os motores, pois acabam danificando eles. E o último que a gente vai falar é o metanol, que é o álcool metílico, que basicamente ele pode ser obtido a partir de madeiras, da destilação da madeira, de fóssil ou de vegetais normais, como a cana-de-açúcar. Mas e no Brasil, Bruno? No Brasil não. E nos Estados Unidos, Bruno? Eles também tiram álcool da cana-de-açúcar, também tem esses combustíveis ecológicos. Nos Estados Unidos é diferente, eles sintetizam o metanol e o etanol a partir do milho. Por isso lá você vai ver vastas plantações de milho. Por hoje é isso, espero ter ajudado vocês e daqui a pouco eu volto com o quadro de Olho nas Humanas. Estamos apresentando programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala Estamos de apresentando aula... programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Muito bem, retornamos com o programa Voz dos Estudantes, agora para falar com vocês sobre os diversos processos seletivos para o estudante que não está interessado no momento em cursar uma graduação, mas que tem interesse de fazer um curso mais rápido e com uma possibilidade de lucro um pouco maior. Sim, isso é possível e chama-se, olha que maravilha, os cursos técnicos. Estão abertos cursos técnicos tanto para o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros aqui em Bananeiras, como para diversos campos do Instituto Federal da Paraíba. A gente avisa que, por motivos de força maior, o nosso companheiro Bruno Barreto precisou se ausentar aqui do estúdio da Nova Rua Nova FM e não poderá levar ao ar o seu quadro de Olho nas Humanas, mas nós acreditamos que na próxima semana tudo estará se resolvido e ele voltará para discutir conosco não só a área de exatas, mas também as áreas de questionamentos das disciplinas de humanidades para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estão abertas as inscrições para os cursos de aquicultura,
Nutrição e Dietética, Agropecuária e Agroindústria do Colégio Agrícola Vidal do Negreiro. Estão sendo oferecidas ao total 100 vagas. 45 vagas para o curso técnico nível médio de Nutrição e Dietética, 35 vagas para o curso de nível médio em Agricultura, 10 vagas para o curso técnico de nível médio em Agropecuária e 10 vagas para o curso técnico de nível médio em Agroindústria. As inscrições vão de 14 a 27 de junho e são realizadas unicamente via internet. O site lembra que esse processo seletivo não será realizado presencialmente, sendo realizado através da análise das notas das disciplinas informadas no edital. Veja que interessante, é prática do CAVN a realização de uma prova como forma de selecionar os estudantes ingressantes nos cursos diversos. Só que a partir desse processo seletivo, o CAVN está se adequando à realidade nacional. Como nós sabemos, houve uma recente reforma no ensino médio, e a reforma no ensino médio afirmava que em determinados momentos seria possível que o estudante utilizasse a nota disponibilizada pelos professores durante o decorrer do primeiro, segundo e terceiro ano, para que essas notas fossem servissem também para ingresso em determinados cursos. E o Colégio Agrícola Vidal do Negreiro está fazendo assim, dessa forma. As notas deverão ser utilizadas, as notas das disciplinas de português, matemática e biologia, a nota global do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, não haverá mais a prova de seleção. O estudante será avaliado única e exclusivamente por meio de suas notas no exame, através do exame que eles realizam no ensino médio. O que para alguns pode não ser tão positivo em função de que os professores de ensino médio eles colocam notas aleatórias no aluno, né? Infelizmente, nós participamos dessa realidade no nosso país. Muitos professores de ensino médio, pelo menos desses estudantes recentes, eles não tinham consciência de que as notas do ensino médio serviriam para processos seletivos futuros. Então, a nota do ensino médio servia apenas para o ensino médio. Então, o professor não estava preparado para oferecer notas de acordo com as capacidades dos estudantes para que eles pudessem ou não ser selecionados em exames futuros. Mas, infelizmente, é uma modalidade nova de seleção que está pegando muita gente de surpresa, mas que nós temos que nos adequar. Então, se você é um estudante do primeiro ano do ensino médio, está preocupado em ingressar no ensino superior, é interessante que você comece a pensar que a tendência agora é que algumas universidades na graduação, utilizem a nota do ensino médio para selecionar o estudante. Ok, você já sabe que são 45 vagas para o curso de nutrição, 35 vagas para o curso de agricultura, 10 vagas para agropecuária e 10 vagas para agroindústria. As inscrições até dia 27, feitas única e exclusivamente no site, não haverá prova presencial, análise é somente por meio das notas do ensino médio do estudante. O processo seletivo próximo disso é um processo seletivo realizado pelo PSCT 2018.2 do Instituto Federal da Paraíba. Já é uma tendência do IFPB utilizar as notas do Enem do estudante para a seleção de novos ingressantes nos cursos técnicos. Mas também há uma tendência, havia uma tendência do Instituto Federal utilizar um vestibular próprio, uma espécie de provinha em que o estudante resolveria a questão de português e matemática. Eu lembro que no ano de 2013 eu cheguei a fazer uma dessas provas. Mas, em função também do novo ensino médio, o IFPB está utilizando como forma de seleção também as notas disponibilizadas pelos professores do ensino médio. Ou seja, o estudante não vai precisar fazer uma prova também para ser selecionado no Instituto Federal da Paraíba para a realização de um curso técnico também de excelente qualidade e de grandes possibilidades empregatícias. Vejam bem, as inscrições nesse caso vão até o dia 22 de junho. As inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos PST 2018.2 do IFPB estão abertas até o dia 22 de junho. Os candidatos devem acessar o link disposto na página do IFPB, na página principal. Ao todo, estão sendo ofertadas 985 vagas para quem já concluiu o ensino médio, com oportunidade em 12 campos. No PST, as inscrições são gratuitas e online. É necessário preencher um formulário
e questionários socioeconômicos disponibilizados no formulário de inscrição. E aqui o site dá o conhecimento dos cursos. Cursos avançados no campus avançado de Cabedelo, no centro. Tem o curso técnico em serviços jurídicos. Esse curso eu realmente desconhecia. Mas, gente, o curso técnico em serviços jurídicos é um curso que lhe oferece uma oportunidade empregatícia muito vasta. O técnico em serviços jurídicos está ganhando hoje algo em torno de 3 a 5 mil reais, somente com o curso técnico. Então, vamos aí. Você que está interessado em fazer um curso, geralmente esses cursos são de 1 ano e meio, 2 anos. O salário é altíssimo. Técnico em serviços jurídicos são oferecidas 30 vagas no campus avançado de Cabedelo, no centro. E também o técnico em pesca no núcleo de avançado no centro. No campus avançado de Mangabeira são oferecidas 40 vagas para o curso técnico em cuidado de idosos. No curso de Cabedelo, no campus de Cabedelo, são oferecidos cursos técnicos em meio ambiente, 40 vagas, o curso técnico em química. No campo de Cajazeiras, é oferecido o curso técnico em eletromecânica e o técnico em edificações. Tem um edital agora aberto para técnico em edificações na cidade de Areia, aqui no estado da Paraíba, e o salário é quase R$ 3.500 para o técnico em edificações. Veja que interessante, o curso é de 1 ano e meio e o estudante, quando sai, ele está apto a participar de determinados concursos cujo salário é de R$ 3.000 a R$ 5.000. É uma possibilidade muito grande. Em Campina Grande, estão sendo ofertadas 50 vagas para o técnico em informática, 50 vagas para o técnico em manutenção e suporte informática e 50 vagas para o técnico em mineração. No Campo de Esperança, são ofertadas 40 vagas para o técnico em informática. Em João Pessoa, técnico em equipamentos biométricos, 30 vagas. Técnico em eletrônica, 30 vagas. Técnico em eletrotécnica, 30 vagas. Técnico em mecânica, 30 vagas. Técnico em secretariado, 40 vagas. Técnico em edificações, 40 vagas. Técnico em instrumento musical, 20 vagas. E no Campus de Monteiro nós temos técnico em instrumento musical, 20 vagas também. No Campo de Patos, técnico em eletrônica, 40 vagas. Técnico em manutenção e suporte em informática, 40 vagas. E técnico em edificações, também 40 vagas. No Campus de Picuí, nós temos técnico em manutenção e suporte em informática e técnico em mineração, ambos com 40 vagas. No Campus de Princesa Isabel, nós temos o técnico em informática com 20 vagas e o técnico em edificações com 40 vagas. No Campo de Santa Luzia, temos o técnico em informática com 35 vagas. A seleção será realizada por meio da análise do desempenho escolar em língua portuguesa e matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no primeiro e segundo ano do ensino médio, ou ainda análise de desempenho no Enem nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Metade das vagas é destinada a quem fez o ensino fundamental nas escolas públicas. Há também cotas para quem tem renda familiar de até 1,5 salário mínimo mensal per capita, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O resultado preliminar será divulgado ainda no dia 11 de julho, com prazo para recurso. O resultado final é divulgado em 17 de julho. Todos os cursos do IFPB são gratuitos. Na instituição, o estudante pode participar do programa de estágio e de bolsa de extensão e pesquisa. Inclusive, é um vídeo de divulgação do PST que está à disposição para os estudantes acessarem também no site da instituição. Ou seja, é uma possibilidade muito grande em função do tempo do curso, em função do que exige do estudante. São cursos que não exigem muito, e do salário. Vou dizer mais uma vez, está aberto agora 2 vagas para o técnico em edificação na cidade de Areia, aqui no estado da Paraíba, e para o cargo de técnico em edificações, que é de um curso de 1 ano e meio, o salário é R$ 3.500. Ou seja, vale muito a pena a realização de um curso como esse. Mas, infelizmente, esses cursos são ofertados em cidades longe de nós, como, por exemplo, Campina Grande, João Pessoa, Patos, por exemplo. Então, são cidades que não estão, Patos, Princesa Isabel, são cidades que não estão muito próximos da nossa realidade.
mas o próprio site disponibiliza a informação de que alguns estudantes podem ser bolsistas do próprio IF, ou seja, o estudante ele estuda e recebe para estudar, o que é uma grande vantagem para o estudante, que é uma grande vantagem para a sua vida futura. Então, as possibilidades são diversas e estão surgindo e estão aparecendo, basta que o estudante se prepare. Mas nós já estamos passando o nosso tempo limite, já são 6 horas e 8 minutos. Vamos ter que encerrar o programa por hoje, dizer que nós estamos aí torcendo por você que se inscreveu no SISU 2018.2. O resultado sairá na próxima segunda-feira. Nós sabemos que esse final de semana é um final de semana de perturbação, porque você está aguardando fielmente o resultado. Nós torcemos por você. Nós queremos realmente que você passe naquilo que você se inscreveu. Mas é interessante que você perceba também, se você não conseguiu entrar na chamada regular, fique atento às chamadas de espera, às listas de espera. Quase sempre as listas de espera do segundo semestre, elas são bem mais, com a nota de corte muito mais baixa do que as listas de espera do primeiro semestre. Então, acompanhe, não se deixe levar por uma desesperança imediata. Entenda, há várias chamadas possíveis no SISU. Então, é possível que, se você não entrou no primeiro momento, você possa entrar no segundo, no terceiro, mas tente garantir a sua vaga acompanhando as chamadas futuras, caso você não consiga entrar na chamada regular. Nós torcemos para que você consiga. Mas, infelizmente, nós sabemos que o número de estudantes inscritos é muito e o número de vagas é pouco. Então, é triste você saber que alguns estudantes, por não acompanharem as seleções, as chamadas, acabam perdendo a possibilidade de estar na graduação. Então, você não vai ser um desses estudantes, porque você vai acompanhar todas as seleções futuras. Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência. Nós estamos torcendo por você, e você vai conseguir entrar na graduação nesse semestre. Lembrando, mais uma vez, que na UEPB ela já começa no mês que vem. Então, se você for selecionado na UEPB, é selecionado numa semana, na outra já tem aula. Isso é fantástico. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela em nosso próximo programa. Até lá. Amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer das vezes uma toalha. Você acabou de ouvir Programa Voz dos Estudantes. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela em nosso próximo programa. Desejamos a todos uma ótima noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Produtos